Olá, amigos da família Web Rádio e do Colégio Marconi. Hoje estamos com um recadinho especial sobre um evento que acontecerá aqui no Colégio Marconi. E temos um convidado pra lá de especial. Hoje vamos conversar com Augusto Pinheiro. Muito bem-vindo, Augusto. Vamos falar de rádio, não é mesmo? Vamos sim. Muito obrigado a você pelo convite, Rodrigo Russo. Uma alegria, uma vez mais, estar aqui na família Web Rádio. Estamos hoje anunciando o nosso evento do Expo Marconi. Expo Marconi que ocorrerá no dia 27 de setembro, das 9 às 14 horas, no Colégio Marconi, unidade Vila Augusta. Então, no dia 27 de setembro, das 9 às 14 horas, no Colégio Marconi, Vila Augusta. E temos uma palestra especial lá nesse dia, não é mesmo? Sim, já está agendado, no dia 27, sábado, a partir das 11h30, estaremos eu, você, também Luiz Leite, palestrando sobre esse maravilhoso veículo de comunicação que é o rádio. Então vamos contar um pouco como que vai ser a dinâmica da palestra, vamos conhecer um pouco sobre a história do rádio, é isso? Sim, a princípio eu vou trazer informações históricas sobre o rádio que é tão amado por todos nós e houve uma estatística realizada há 2 décadas que toda casa tinha um rádio. Nem toda casa tinha TV, mas todos os domicílios brasileiros tinham o seu aparelhinho de rádio. Onde quer que seja, no Brasil inteirinho, você encontrava essa possibilidade, porque muitos rádios são a pilha. Então, dispensa, inclusive, energia elétrica, que não é 100% do país que dispõe de rede elétrica, curiosamente. Então, é, de longe, o mais popular dos veículos de comunicação de massa. Com certeza, nós que amamos rádio, estamos trabalhando com a modernização também do veículo, porque sempre houve a história, a televisão vai acabar com o rádio, né? Esse mito surgiu muito com a chegada da TV nos anos 50 e o rádio não acabou, não é mesmo? Não acabou, graças a Deus, viu? Está aqui mais vivo do que nunca, modernizado. Recentemente, no livro Foco Roubado, eu li que Sócrates não escrevia coisa alguma, então foi Platão quem escreveu, mas Sócrates queria treinar a memória. E ele entendia que um texto escrito faria com que a memória caísse em desuso, imagine só. Então, veja que o fato de escrever não trouxe esse resultado, assim como a televisão não extinguiu, em hipótese alguma, o rádio. O rádio sempre se reinventando, né? Então nós temos aí o rádio agora nas ondas da web, como a nossa família Web Rádio, hoje presente aqui nos estúdios no Colégio Marconi. Como será então a nossa palestra no dia 27 de setembro, 11h30? Vamos contar a história do rádio e também sobre essa modernização. Conte-nos um pouquinho aí sobre a história do rádio. Pois não, Rodrigo. É importante sempre que nós abramos um espaço para que as origens, de qualquer que seja o assunto, as origens venham à tona. Então, eu confio muito na importância do tempo presente, mas reconheço também que só existe o presente porque nós tivemos um passado. E nesse passado houve um imenso aprendizado. Então, pessoas lutaram muito, estudaram bastante, sofreram para que nós tivéssemos o rádio como ele é hoje. Então, por exemplo, Guglielmo Marconi, um grande industrial italiano, final do século XIX, sempre muito estudioso, sempre buscando uma forma de comunicação que não precisasse de fios, e ele obteve êxito. Simultaneamente, né, de forma assim, simultânea mesmo, nós tivemos no Brasil uma pessoa que também estudou muito esse assunto e que teve a oportunidade de fazer essa comunicação, tanto no final do século XIX quanto no início do século XX, que foi o padre Roberto Landel de Moura. Ele aqui, né, no hemisfério sul, mais precisamente no Brasil, e ele era um gaúcho, né, um padre gaúcho, ele fez experimentos também. E Guglielmo Marconi, o grande industrial italiano, patenteou o rádio, então tornou-se o inventor, propriamente dito,
mas nós tivemos importantes experimentos também com o padre Landel de Moura. Por exemplo, ele conseguiu fazer, no início do século XX, uma transmissão do bairro de Santana para a Avenida Paulista. Então, pessoas estiveram nos dois bairros, acompanharam, aqueles que estavam em Santana acompanharam essa transmissão, e havia um receptor lá na Avenida Paulista. E isso foi registrado pelo jornal O Estado de São Paulo, que é um jornal para lá de centenário. Então, foi mesmo consignado isso, de fato aconteceu, mas o padre Landel de Moura, Rodrigo, não conseguiu patentear, porque havia necessidade de o governo brasileiro oferecer 2 fragatas, porque tinha que ser em alto mar esse experimento. Era como se buscava a confirmação de que emissão e recepção se dariam ao mesmo tempo. E a verdade é que o governo brasileiro não ofereceu, não propiciou a Landel de Moura essa possibilidade, não permitiu que ele tivesse, então, acesso às fragatas e não foi possível patentear. Mas nós temos, então, esse registro que demonstra, na minha visão e na minha audição também de ouvinte de rádio, que nós brasileiros temos esse amor pelo rádio, porque está na origem da história também. Um brasileiro também fez experimentos e esteve muito próximo a ser o inventor oficial do rádio. Mas a honra coube a Guglielmo Marconi, o italiano. Estamos aqui aproveitando hoje e já um pouquinho do que teremos no dia 27 de setembro, às 11h30 da manhã, na Expo Marconi. No dia 27 de setembro, 11h30 da manhã, no Colégio Marconi, Vila Augusta. O endereço, Rua José Mandotti, número 44, na Vila Augusta. Todo mundo que quiser participar, todos que quiserem se inscrever, devem entrar no site Simpla, procurarem por Expo Marconi e poderão se inscrever na palestra, nossa palestra de rádio, comigo, com o Augusto Pinheiro e também com o Luiz Leite. E os ouvintes e os espectadores que estiverem nos acompanhando também poderão se inscrever em outras palestras. O evento é voltado para alunos e para toda a comunidade que quiser ter acesso aí a cursos, universidades e conhecer um pouco mais sobre as áreas de atuação. E a respeito um pouquinho aí sobre o rádio, Zé Augusto, conte-nos um pouco sobre sua chegada ao rádio, para também os nossos espectadores conhecerem pessoalmente a trajetória de Augusto Pinheiro. É importante sempre começar pelo aspecto de que eu era um ouvinte de rádio. A minha família tinha um televisor, mas que estava quebrado e não havia condições de consertá-lo. E ele estava lá num canto da sala. E nós tínhamos um rádio, a marca Motorrádio. E esse rádio, então, me serviu para acessar ali muitas informações e mesmo ter acesso ao primeiro programa que me encantou, que foi o Poder da Mensagem, do saudoso Hélio Ribeiro. Então, ouvindo o programa dele, o Poder da Mensagem na Rádio Bandeirantes de São Paulo, eu fiquei muito encantado com aquela caixinha mágica que trazia músicas, que trazia informações tão relevantes. E eu disse, um dia eu farei isso. Eu contava ali 10, 11 anos aproximadamente, e o sonho foi tão grande, Rodrigo, que com apenas 15 anos surgiu o convite para que eu ingressasse na Rádio Boa Nova, na equipe do saudoso também Oswaldo Tassi, e com isso eu participei da equipe de esportes naquela emissora. Entre os 15 e os 17 anos aproximadamente, atuei como repórter de campo, atuei também como narrador em alguns jogos, comentarista na maioria das partidas. O pessoal achava que eu falava de maneira um pouco mais pausada, então seria melhor comentar os jogos. E fiquei ali até os 17 anos. Mas era um sonho. Na verdade, na ocasião, eu já tinha um emprego no Banco do Brasil, onde eu fiquei durante 18 anos, e é sempre importante mencionar isso, porque de 77, acabou de fazer 48 anos que eu comecei a minha vida profissional, de 77 a 95, eu fiquei no Banco do Brasil, mas sempre com aquele sonho, né? O coração batia mais forte quando ouvia a rádio, quando pensava na perspectiva de um dia poder trabalhar nisso.
mas eu precisei mesmo tomar uma coragem muito grande ali, foi um gesto quase que heróico, de pedir demissão do banco. Eu já tinha função de gerência e resolvi, aos 32 anos, abrir mão de tudo e começar uma nova carreira, do zero. E foi naquele momento que, pela coragem que existiu, eu fui avante e comprei um horário numa emissora de Serra Negra. Imagine você, a 140 quilômetros de São Paulo. A cidade de Serra Negra tem como origem, né, a colônia italiana. Então, eu me vi ali, uma condição muito propícia para iniciar numa emissora modesta, 1000 watts de potência, mais saía do ar do que estava no ar, a Rádio Serra Negra 1430 AM. E fiquei durante pouco mais de um ano ali. Depois surgiu oportunidade em outra emissora, na Rádio Regional AM Jovem Pan Sat, em Pedreira. Depois fui para a Cidade das Águas, em Amparo, que é uma cidade mais ampla ali, eu diria mais significativa, mais relevante da região, com 80 mil habitantes. E em 98, finalzinho do ano, eu voltei. Então, fiquei de 96 a 98 lá na região. 98 eu voltei para Guarulhos. E no rádio eu acabei tendo a oportunidade de trabalhar numa rádio comunitária em 2005, chamava-se VIC, Rádio VIC, e era uma homenagem à filha do dono, que era Victória. Então, Rádio VIC, fiquei ali alguns meses, trabalhando inclusive ao lado do Valdir Carleto. Falávamos sobre o jornal Olho Vivo, onde eu era redator. E em 2007, aí sim, a Boa Nova me chamou para atuar no RBN Notícias, onde seu amado papai atuou comigo, tinha lá o quadro Na Ponta da Língua. Foram 10 anos, 2.600 edições aproximadamente, no período 2007 a 2017, à frente do RBN Notícias. Então, de maneira resumida, essa é a minha história no rádio. E, claro, estou descontando aqui os tempos mais próximos, né, da atualidade, na família Web Rádio, quando o Luiz Leite, esse grande idealista, esse homem maravilhoso, grande amigo de todos nós, me convidou para participar. Então, participei em 2019, depois voltei em algumas ocasiões específicas, assim, pontuais, mas o programa Augusto Pinheiro começou no dia 12 de maio desse ano, e o convite para participar dessa palestra só me deixa mais feliz. Então, ficamos aí muito contentes com a participação do Augusto Pinheiro aqui na nossa família Web Rádio, e fica novamente o convite para todos que estão nos acompanhando. Dia 27 de setembro, às 11h30 da manhã, vamos conhecer sobre a história do rádio, o rádio do passado, o rádio do presente e o rádio do futuro. Então, uma última mensagem, Augusto, estendendo o convite aí para todo mundo que está nos acompanhando, para prestigiarem aí o nosso evento. É importante sempre participar de eventos culturais. Eu que tenho, você sabe, há 22 anos, uma cadeira na Academia Guarulhense de Letras, já tive a felicidade de publicar 3 livros, e eu acredito muito na cultura. Eu acredito muito que as pessoas devam dedicar parte do seu tempo, da sua energia, ao sagrado hábito de pensar. Né? Se entre as nossas orelhas, né, existe uma massa cinzenta, né, que nos faz progredir a cada dia, nós precisamos fazer bom uso dela, né, dessa massa cinzenta, também chamada de cérebro. Né? Então, esse evento seguramente vai trazer muitos benefícios à cultura da nossa cidade, em especial daquelas pessoas que estiverem lá conosco. Então, deixe aí agendado, dia 27, será um evento que vai começar às 9 da manhã, então, das 9 às 14, o nosso momento ali da palestra das 11h30 até 12h30 aproximadamente, mas é importante que obtenhamos essa participação do maior número possível de pessoas e que compartilhem dessa informação também, porque pensar é a nossa grande missão por aqui. Para quê? Para fazer um mundo cada vez melhor. Com certeza. Obrigado pela participação do Augusto Pinheiro, e estendendo o convite para todos que estão nos acompanhando, dia 27 de setembro, 11h30 da manhã, a nossa palestra, e teremos também um
pequeno estúdio de rádio. Vamos montar lá, durante todo o evento, das 9 às 14 horas, uma pequena parte da família Web Rádio. Venham nos acompanhar e não se esqueçam de se inscrever no Simpla, tendo acesso à nossa palestra. Convite estendido para todos os ouvintes e todos os espectadores. Venham conosco.